citar outra oração de outro puritano. Na verdade, essa não é uma oração. Esse é um pequeno escrito. Olha o que ele disse, como nos chama a atenção. Esse servo de Deus, também um servo do Senhor de grande peso durante o movimento puritano, chamado Thomas Fuller. Viveu em 1608, ele nasceu, partiu para o Senhor em 1661. Olha o que ele escreve. Faz mais de 20 anos que eu ouvi uma piada profana. E eu ainda me lembro dela. Mas quantas passagens piedosas das Escrituras que eu li muito tempo depois e eu já me esqueci completamente. Parece que a minha alma é como um lago sujo, onde os peixes morrem cedo e as rãs têm vida longa. Senhor, retira de mim a lembrança dessa piada profana, que não fique nenhuma letra para trás, a fim de que a minha corrupção não a procure novamente. E, Senhor, sinta-se à vontade para escrever algumas reflexões piedosas no lugar dela. E permite, Senhor, que eu tenha todo o cuidado no futuro de não aceitar o que eu tenho tanta dificuldade de banir. A visão da glória de Cristo e a visão da pecaminosidade do homem sempre andarão juntas. Na vida desse piedoso e devoto servo do Senhor, exatamente a mesma experiência. Segundo resultado dessa contemplação de Cristo. Se por um lado vemos as nossas sujidades, graças ao Senhor, é nessa mesma medida em que vemos a glória do nosso grande Cristo. A glória de Deus na face de Cristo. Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus, resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para isso fomos chamados. Então, o que seria contemplação e meditação na glória de Cristo na glória de Cristo nesse sentido? De novo, deixe-me citar alguns relatos subjetivos. Escuta o que Jonathan Edwards fala. Sabe por quê, irmãos, quando tocamos nesse assunto, acho muito importante citarmos Jonathan Edwards. Deixe-me falar um pouquinho sobre ele para você compreender por quê. Até hoje, nos Estados Unidos, Jonathan Edwards é considerado o maior filósofo americano. Ele era um gênio, de um grande intelecto. E foi ganho pelo Senhor ainda muito jovem. E viveu uma vida intensamente piedosa. E não só isso. Ele participou daquele período de avivamento espiritual chamado Grande Despertamento Evangélico do século XVIII. Daqueles países da Europa que eu já citei e também dos Estados Unidos. Ele escreve uma obra monumental de centenas de páginas, chamada Um Tratado sobre os Afetos Religiosos. Afetos religiosos. Nós poderíamos pensar, será que esse homem se preocupa muito com afetos? Ele é um intelectual. Ele se preocupa com doutrinas, com ensino. Jonathan Edwards se preocupava muito com a devoção do coração. Há um extrato, não me lembro agora o título, se lembrar ainda falo para os irmãos para adquirirem, está em português, uma obra muito interessante, 12 sinais, esse é o nome, 12 sinais da verdadeira espiritualidade. Jonathan Edwards. Esse pequeno livro está em português. E ali ele fala muito sobre esse assunto da vida devocional. Olha o que ele escreve no seu diário sobre contemplação de Cristo. Um pequeno texto, escute com atenção a beleza disso. Às vezes, a simples menção de uma só palavra faz o meu coração arder dentro de mim. Ou às vezes basta que eu veja o nome Cristo, ou o nome de algum atributo de Deus, e então Deus se revela a mim de forma gloriosa. As alegrias mais profundas e os maiores deleites que eu experimentei não foram oriundos
de uma esperança do meu próprio bem-estar. Quem sabe coisas que ele recebeu, desfrutou, etc. Mas sim de uma visão direta das glórias do Evangelho. Visão direta das glórias do Evangelho. Quando eu gozo dessa doçura, escute o final desse texto. Quando eu gozo dessa doçura, ela parece elevar-me acima das preocupações pela minha própria situação. Em tais ocasiões, tirar os olhos da gloriosa presença que eu estou contemplando e voltá-los para mim mesmo e para os meus interesses, parece-me uma perda que eu não posso suportar. Não é impressionante? Tirar os olhos dessa presença e voltar os olhos para mim e minhas necessidades, parece-me uma perda que eu não posso suportar. Isso é devoção, amados irmãos. Contemplar a Cristo com os olhos do coração. Graças ao Senhor, esse caminho foi aberto para todos nós. O Espírito Santo veio morar aqui em nós, segundo as palavras do Senhor, Ele me glorificará. Ele vai receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que Ele vai receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Isso significa, o Espírito Santo é o veículo que transmite a nós todas as riquezas insondáveis de Cristo. Veio habitar em nós para isso. Então, contemplação é um caminho aberto para todos nós. Graças ao Senhor.